Alô, queridos. Alô, turma. Grande abraço para todos vocês. Vim tomar um sol. Vim receber um pouquinho de vitamina da natureza, porque não tá fácil, não. O Vasco joga logo mais às 4h30 da tarde e eu quero fazer uma reflexão e fazer umas perguntas a você. Você tem dormido tarde? Tem estado preocupado? A vida tá difícil para todo mundo, né? A pandemia tem sido cruel com muita gente, mas as coisas vão melhorando, todo mundo se vacinando, os índices têm diminuído de contágio. Que bom que as pessoas estão conscientes de que a vacinação é uma grande saída. A gente que discorde, a gente que pense diferente, mas o importante é que no final das contas a pandemia vai passar. O que não passa é a nossa agonia, porque para você que dorme tarde, como eu, essa madrugada que fui dormir quase 5 horas da manhã. E juro e confesso, como a gente tem essa tribuna aqui para poder dividir isso com vocês, e vocês estão acostumados com um boletim a ver, com informação, com notícia, e resolvi gravar um vídeo hoje para falar antes do jogo. A partir de 15h45 a gente vai estar no ar, com o nosso time, para o pré-jogo, trazendo sempre aquele entusiasmo, aquela esperança, aquela expectativa de algo grande. Mas confesso que preocupa demais a posição da tabela no Vasco, uma distância grande já para os primeiros colocados, uma inércia em relação a algum tipo de medida. E não quero fazer o papel do alarmista aqui. Tem muita gente que vai escrever que a gente é pessimista, que eu sou pessimista, que a gente só reclama. Mas não é não, gente. É sentimento, é preocupação. A gente brincou no meio de semana, e para quem acompanhou o nosso pós-jogo com o Bismarck, porque o Bismarck estava assim na live, ó, o tempo todo. E eu brinquei com ele e falei, você tá pé da vida, né, Bis? Ele disse, não, Flávio, eu tô preocupado. E a ficha tá caindo, porque a gente vê que as coisas precisam mudar. Ainda há tempo, estamos indo para a 9ª rodada, mas o time precisa tomar uma atitude. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade de ver ontem o líder do campeonato, o Náutico Capibaribe, contra o Operário, que nos venceu por 2-0 com enorme facilidade, e o Náutico atropelou o Operário. Juro que fiquei muito preocupado. E tenho acompanhado os jogos da Série B, em grande maioria, para entender o que o Vasco não faz, que os outros fazem. Ah, mas tem gente pior que a gente. Tem gente pior que a gente, não há dúvida. Mas tem gente que faz aquilo que para mim é o básico no futebol. Troca de passes, transição rápida, intensidade no jogo, vontade nas vitórias. E não confundam o vontade com raça. Raça é algo que todo mundo tem que ter. Mas eu vi uma mensagem muito legal de um torcedor na última live que eu vou repetir aqui. Se raça fosse o suficiente, fazia um time do Aras, pessoal que cuida de cavalos de raça. Raça é fundamental. Alma, coração, para tudo. Você que acorda de manhã cedo, vai trabalhar, você tem muita vontade de vencer. Então, você precisa ser competente, porque se você tiver vontade de vencer, acordar cedo, for trabalhar, nunca errar no horário, sempre se esmerar para fazer o melhor e não o fizer, você vai perder o seu emprego. Você precisa trabalhar. Se eu chegar aqui todo dia que for gravar um vídeo, sentar na frente do computador ou do celular para gravar esse vídeo e não conseguir gravar e gravar mal e falar mal e trazer informações erradas, fake news, para poder enganar vocês, eu vou perder a audiência, eu vou perder a confiança de vocês. Então o trabalho, ele é claro que a vontade de vencer, a perseverança, são fatores fundamentais, mas você precisa ser bom naquilo que você faz. Ou pelo menos, se você não é bom, que você tente aprender, que você consiga alcançar grandes objetivos. E preocupa demais, porque você vai dormir 4h30, 5 horas da manhã e acorda 9 horas, 8h30, com poucas horas de sono, mas preocupado, já ansioso para o jogo, já preocupado com aquilo que o Vasco vai apresentar. E o Vasco joga contra o Confiança, um time que está pior que a gente. Ontem à noite, no nosso Avenida ao Vivo, nós ouvimos o goleiro Rafael Santos, que veio com aquele discurso que é tradicional, do respeito, o volante do Confiança, Bruno Senna, que deve entrar no lugar do Serginho, que é aquele volante que jogou no Vasco, mas que não joga hoje contra nós
na Globo.com informou e disse que seria quase impossível, vão tentar a primeira vitória fora de casa, mas é claro que todo mundo que convive no futebol sabe que jogar hoje contra o Vasco é bom, porque o Vasco é um time à beira de um ataque de nervos. E aí vem a preocupação de quem não consegue dormir direito ou dorme pouco, porque a gente não sente dentro do clube essa preocupação, ou pelo menos essa, digamos, incerteza, ou essa desconfiança, aproveitando o trocadilho do nosso adversário de hoje. Porque será que realmente há, por parte do técnico Marcelo Cabo, uma ciência de que o time não está jogando bem? Eu ontem também coloquei no Avenews a palavra do Ricardo Rocha. Conversei muito com o Ricardo Rocha, fora também da gravação, do bate-papo que foi ao ar, sobre a postura do Vasco. E ele me falou do Marcelo Cabo, que tem uma relação boa, que tem um contato bom, como nós também temos. Marcelo Cabo é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito afável, foi avô recentemente, mas o Marcelo era quando começou o trabalho. E hoje, nitidamente, mudou. Talvez pela insegurança, talvez pela necessidade de mostrar um discurso que seja muito mais plausível com o que é o futebol do Vasco hoje, robotizado, planilhado, sem nenhum tipo de improviso, sem nenhum tipo de possibilidade de mudança. Não há, a gente não vê isso. É um time que você troca 6 por meia dúzia, laterais por laterais, volantes por volantes. O esquema tático mudou do 4-2-3-1, mas a variação é pequena, um 4-4-2, que não dá opção ofensiva, que não dá uma transição rápida. E você tem, a cada dia, jogadores com menos confiança. E eu não estou querendo fazer esse discurso aqui para desanimar ninguém, não. Porque eu acho que a partir de hoje, com aquilo que aconteceu ontem na rodada, o Vasco podendo ficar longe do primeiro e dependendo do resultado também do Curitiba, pode ficar mais distante, o Vasco precisa acordar, precisa mudar e muito, porque daqui a pouco vira o turno e o Vasco vai ficar numa distância que ele vai brigar por 2 vagas no máximo de 4. Porque outros adversários, que também não estão tão bem assim, mas tem aquilo que o Vasco não tem, futebol normal, moderno, de transição rápida, de toque de bola, de posse de bola. Ah, mas por que esses times não jogam bem e não estão na primeira divisão? Porque tem aí um problema que o Vasco não tem, a questão da qualidade. Porque o Vasco tem alguns jogadores com qualidade. É um time que já jogou bem esse ano e, de repente, não consegue jogar bem mais por alguma coisa, por algum problema. A gente vê ontem, quando o Lucão foi anunciado perante o grupo pelo executivo Alexandre Pássaro, que vai para a Olimpíada de Tóquio, a recepção dos jogadores, a amizade entre os jogadores, a gente sente isso. A gente sente quando vê Marcelo Cabo por trás, brincando, fazendo troça com os jogadores, mostra que também tem uma relação boa. Mas tem alguma coisa que está faltando, alguma coisa que realmente não está legal. Não se sabe se é alguma pessoa, não se sabe se falta de confiança, ou mesmo o básico do futebol, que é aquilo que eu acredito. O trabalho do treinador não está sendo legal, não está se conseguindo, porque a pessoa pode ser maravilhosa, às vezes você tem um professor no seu colégio, na sua faculdade, que é um professor maravilhoso, é um cara que você sai, é um cara que você vai tomar chopp depois da aula, é um cara que tem um papo bacana, tem coisas da vida que você gosta de dividir, mas como professor é ruim. Quantas vezes eu, pelo menos, tive assim, professores que sabiam muito na teoria, mas na prática, na hora de passar, não eram tão bons. Marcelo Cabo já fez bons trabalhos, mas não está vivendo um bom momento. Ontem, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, na verdade, na quinta-feira, deu uma entrevista que ele falou de alguns assuntos e me chamou muito a atenção a questão de, mesmo sendo há 2 semanas atrás, a entrevista foi no dia 17 de junho, ele achar que o trabalho do Marcelo Cabo é bom. Não, presidente, não é bom. O trabalho do Marcelo Cabo, nesse momento, não é bom. Acho que o senhor deveria conversar mais, entender mais, porque o senhor é uma pessoa que conhece o futebol, foi diretor de seleções, de uma seleção forte como aquela de 89 e 90, campeã da Copa América, que foi a Copa do Mundo de 90, eliminada pelo gol do Canidia, mas o senhor deveria se inteirar um pouco mais, porque o futebol não anda bem. Deveria cobrar muito do seu executivo, novas contratações, a cobrança do seu executivo para os jogadores que ele contratou, alguns que estão jogando muito mal, como, por exemplo, o zagueiro Hernando, que não consegue dar resultado. Por que o Zeca, que jogou um bom Carioca, sumiu, perdeu-se, vinha numa sequência maravilhosa, batendo o recorde de partidas do Bahia do ano passado. Michel, que foi uma contratação, não se tinha muita esperança, um cara que não joga há 15 meses e que, de repente, faz uma situação como a da semana passada, da aglomeração, e menos de uma semana depois, é titular absoluto e vai jogar. Será que também o Alexandre Pássaro
não arriscou demais com jogadores que estão vindo de lesão, precisam de recuperação, e a questão do contrato de produtividade não é pensar muito só na questão financeira. Bom, a gente não gasta dinheiro, mas tudo bem, e o time? Como é que você vai fazer um time se você tem jogadores que não conseguem ter sequência de 2, 3 jogos? Marquinhos Gabriel joga 3, 4, não joga 5, 6. Rômulo, Michel, da mesma forma, esses jogadores não têm uma sequência. O próprio Hernando era assim no Campeonato Carioca. Será que não valeria a pena de repente investir mais e trazer menos jogadores, mas jogadores que dariam mais sequência, mais força, mais capacidade? Porque o Vasco tem jogadores de nome contratados, sim. Hernando jogou em bons times, Michel jogou no Grêmio, foi campeão da Libertadores, Rômulo já foi campeão do Vasco, Marquinhos Gabriel já jogou pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Cruzeiro, Léo Jabá foi cria do Corinthians, o próprio Morato já jogou no São Paulo, já jogou no Bragantino, mas são jogadores que, no ocaso das suas carreiras, vieram para o Vasco. Acho que essa avaliação precisa ser feita. Não é oportunismo, porque a gente já elogiou o desempenho desses jogadores, mas desempenho é momentâneo. Você precisa ter performance durante um ano, você precisa ser regular. E esses jogadores do Vasco que foram contratados não estão sendo regulares. Alguns deram até certo. Acho que a gente tem que enaltecer alguns jogadores. O Zeca, por exemplo, eu acho que merece um pouco de crédito, porque jogou um bom campeonato carioca. Enfim, Marquinhos Gabriel também já fez algumas boas partidas. Você traz o Sarrafiori, que é um jogador jovem, talentoso, mas que não deu certo no Curitiba, não deu certo no Inter, e passa a ser uma opção primeira. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem grana. Sim, concordamos. Mas pelo Vasco não ter grana, precisa contratar jogadores que venham como dúvida? Não se sabe. Para o jogo de logo mais, 3h30 da tarde, 3h45 a gente abre, 4h30 da tarde a bola rola, o técnico Marcelo Cabo não vai ter 5 jogadores. Os expulsos, Bruno Gomes e Juninho, e 3 jogadores suspensos, Morato, Jabá e Matias Galassa. Mas vai ter, em compensação, o retorno de alguns jogadores que não estiveram à disposição do técnico Marcelo Cabo para o jogo do Goiás. O Rômulo, um deles, que deve estar ali compondo o banco de reservas. Zeca e Riquelme também, que ficaram de fora, também devem voltar. Não há nenhuma confirmação de equipe, mas a tendência é que o MT, que vinha na esquerda, vá para o meio, jogue no meio, o Zeca joga na esquerda, e o time não deve mudar muito com a entrada do Michel ao lado do Andrei, porque não há outro volante. Arthur Salles e Figueiredo, jogadores da base, o time sub-20 do Vasco jogou hoje pela manhã contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto gravávamos esse vídeo, então a gente não tem informação de como está a partida ou como foi a partida. Mas os dois não foram relacionados porque treinaram ontem com os profissionais e provavelmente estarão no banco de reservas. Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castanho, Zeca, o meio com Michel, Andrei, Marquinhos Gabriel e MT, na frente Peck ou Sarrafiori e Germancano. Sarrafiori jogando, talvez um time com mais posse de bola, um time com mais transição técnica, mas o problema é a velocidade. Para um time que a gente não sabe se propõe jogo, se vai jogar recuado, o Rafael Santos, goleiro do Confiança, disse ontem que vai estudar, o pessoal vai estudar, o Confiança vai estudar o Vasco, vai ver como é que joga, mas lembrou de um jogo que eles fizeram contra o Operário lá em Ponta Grossa, que foi empate, que o Operário é um time que veio, por exemplo, no Rio e passou por cima do Vasco, e o Confiança teve grandes oportunidades para ganhar lá e acabou não ganhando. Será que o Confiança vai sentir o jogo? Será que vai ser mais um 60-40, 30-70 de posse de bola para eles, como foi contra o Brusque? Será que o Vasco, mais uma vez, vai ser um time reativo? Não vai ser protagonista de uma partida? É bom lembrar, Marcelo Cabo está numa situação difícil. Precisa vencer e precisa convencer. E mais do que isso, está aí a razão da gente dormir tarde e acordar cedo. Perder o sono, literalmente. Precisa somar pontos. O Vasco começa a ficar muito distante de Náutico e Curitiba, o que é extremamente preocupante. Ou esse time toma hoje caminho, toma força, toma até vergonha, não estou dizendo, eu acho que até tem corrido nos últimos jogos, ou esse time entende que precisa somar pontos, ou olha, a gente vai continuar dormindo tarde, acordando cedo, sem ter sono, porque a preocupação vai ser muito grande. O time precisa reagir. E hoje é um caminho importante. Mesmo vencendo hoje e vencendo o Sampaio Corrêa na semana que vem, o Vasco estará com pontuação não para classificar. Precisa fazer mais pontos. Numa conta assim por alto, são 30 jogos até o final. O Vasco tem 90 pontos para decidir. Precisa de 66 para subir. Precisa então de 56 pontos. 56 pontos, pelo menos aí de 12 a 15 vitórias e perder muito pouco. O Vasco já perdeu 4 vezes em 8 partidas. Pode no máximo perder mais 4, 5 em 30, senão o negócio vai ficar muito complicado, a matemática não está ajudando o Vasco. Alô, turma, tudo bem?
Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 quilômetros e muito mais. Preços, R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. É isso, turma. Aproveitei aqui para trazer esse papo com vocês. Quero saber a sua opinião, a sua confiança. Se você também tem dormido tarde, se você tem estado preocupado com o seu clube. A gente que ama tanto o clube, a gente que gosta tanto do clube, a gente que cobre o dia a dia do clube, é claro que a gente fica preocupado. Porque a gente sabe que as coisas precisam acontecer e que a direção do clube, que o executivo Alexandre Pássaro possam agir. Se o Vasco hoje não jogar bem, se o Vasco não conseguir uma vitória convincente, não adianta vencer por 1-0 e achar que está tudo lindo. O time precisa jogar bola, porque vai ser uma gangorra, porque depois vai pegar o Sampaio Correia. Ganha ou não ganha? Vai ou não vai? Consegue ou não consegue uma sequência? E aí, como é que a gente faz? A gente precisa entender qual é desse time do Vasco. Então, que a direção do clube, que o presidente Jorge Salgado, que o diretor executivo Alexandre Pássaro tomem a rédea disso. Está na hora. Não dá mais para a gente ficar nessa preocupação, nesse desespero que o time do Vasco não vai conseguir subir para a Série B. O presidente Salgado disse nessa entrevista de quinta-feira que a dividida que ele não pode perder é não subir. Presidente, está na hora do senhor meter o dedo, porque senão o senhor vai perder essa dividida. E olha, vai ser uma dividida que vai perder não só o senhor, vai perder o Vasco inteiro, vai perder a sua torcida, porque não subir é uma vergonha sepulcral. E precisa-se sim ter cobrança. E daqui a gente vai fazer muito dessa cobrança. É isso, turma. Logo mais, 15h45, a gente volta batendo papo. Nosso pré-jogo, preocupado. Não tô, assim, tão radiante hoje, mas a gente tem que ter confiança para vencer o Confiança. Grande abraço. Até logo mais. Tchau, turma.